Atenção, atenção, sexto ano, tudo bem com vocês? Professor Didier Kinsey aqui para mais uma aula de língua portuguesa, tudo bem com vocês? Gostaria que todos abrissem na página 34. Vamos todos até a página 34. Você vai encontrar lá o universo dos quadrinhos. É um assunto que eu não gosto muito. Eu não coleciono a Turma da Mônica. É um assunto assim que eu não entendo muito, sabe? É um assunto que eu não coleciono quase nada. Essa daqui é uma parte da coleção da Turma da Mônica Trilingue, que eu gosto de ler, de aprender inglês e espanhol através da Turma da Mônica. É bem divertido. São historinhas bem curtinhas, né? Claro que dentro do universo dos quadrinhos, como está dizendo no capítulo, nós temos vários tipos de histórias em quadrinhos, né? No Japão nós temos os mangás, começou lá nos Estados Unidos as comics, né? Com as histórias de super-heróis, não é mesmo? Da Marvel e da DC. Aqui para o Brasil vieram várias dessas histórias através dos tempos. Criamos histórias em quadrinhos como a Turma da Mônica, por exemplo, que ganhou diversos países por aí, eu acho que são mais de 200 países em que a Turma da Mônica, a revistinha da Turma da Mônica é publicada. Pois é. E aqui, na página 34, nós temos uma imagem de uma arte rupestre, uma pintura rupestre localizada no Rio Grande do Norte. Aí a apostila diz assim: nas aulas de história, você viu que os seres humanos, já na pré-história, utilizavam desenhos e pinturas para registrar suas vivências, né? Observe os detalhes e explique o que essa pintura possivelmente representa. Bom, a pintura rupestre, de maneira geral, ela representa o cotidiano, né, dos homens pré-históricos, né, o cotidiano das pessoas que viviam naquela época. Basicamente é isso. O que eles faziam? Eles caçavam, eles coletavam, né? Então, eles representavam todo esse cotidiano através dos seus desenhos. Podemos considerar as figuras dessa pintura como sequência narrativa? Como seria a história que elas contam? Bom, de acordo com as histórias em quadrinhos aqui no Ocidente, nós começamos da esquerda para a direita, lendo os quadrinhos, não é mesmo? Aqui a gente pode fazer isso, né? São pessoas que estão procurando alimento, basicamente isso, ou pessoas que estão criando táticas de guerra, tá? Tem uma teoria que diz que a pintura rupestre é feita para marcar onde cada um ficaria durante uma guerra, por exemplo. Ou uma tática de como a gente vai atacar aquele mamute ou aquele outro animal qualquer pré-histórico. Muito bem. Na outra página, nós temos aqui HQ, a história em quadrinhos, né? E tem uma história em quadrinhos que conta, que fala justamente sobre HQs, né? Sobre as histórias em quadrinhos. Então diz assim, ó, tá? Henrique, o que seu grupo descobriu sobre a origem das HQs? Elas são resultado de uma evolução de mais de um século a partir das caricaturas e charges do final do século XVIII. Caricatura é um desenho que, pelo exagero e pela deformação dos traços e dos detalhes, revela os aspectos ridículos de um personagem. Então, a caricatura é, por exemplo, assim: se a pessoa tem um nariz maior, vai exagerar, vai ser um narigão gigante. Se tem o olho puxadinho, vai ser um olho muito puxado. Se tem um olho esbugalhado, vai ser um olho muito esbugalhado. A caricatura faz com que as características do rosto da pessoa sejam exageradas. Já a charge, né, vem do francês charge, que significa carga.
O cartoon do inglês cartoon, né? É a mesma coisa que cartão ou cartaz. Representação crítica e satírica por meio de desenho de acontecimentos e situações da vida social e política. A charge é um outro tipo de quadrinho, tá? Que serve para criticar de alguma maneira algum problema social, tá? Aí tem uma personagem menininha aqui que diz assim: em 1895, o americano Henry Outcoat criou a tirinha Yellow Kid com características que os quadrinhos têm hoje, né? O que são as características que os quadrinhos têm hoje? É o balão da fala, né? É a mistura entre linguagem verbal e não verbal, né? Linguagem verbal, ó, tudo aquilo que é escrito, linguagem não verbal, tudo aquilo que é desenhado, né? A mistura dessas duas artes, né? Dessas duas linguagens. No século XX, esse tipo de narrativa tornou-se verdadeira mania de crianças. Crianças de todas as idades. Eu também gosto, diz uma adulta ali do lado, né? Aí tem uma pessoa, uma criança, lembrando dos super-heróis, né? Tá aqui o Batman e o Super-Homem. Acompanhando e colecionando as lutas de seus heróis e super-heróis contra os super-vilões, os leitores viajam no tempo e no espaço, participando de aventuras cheias de suspense e de mistério. Os quadrinhos de maior sucesso talvez sejam os humorísticos, uma outra criança fala. Os quadrinistas nos divertem com situações e personagens reais ou imaginárias, geralmente exageradas e distorcidas para provocar o riso. Olha só essa frase final que o amigo ali falou. Geralmente exageradas e distorcidas para provocar o riso. O que isso quer dizer? Dentro de um universo de história em quadrinhos, as coisas vão ser muito exageradas. Se é algo engraçado, vamos ter que exagerar ao máximo esse engraçado, tá? Para gerar o riso naquelas pessoas que estão lendo, ok? Então aqui, continuando aqui na outra página, nós estamos agora na página 36, pessoal. Todo mundo pega aí a página 36, tá? A narração nas HQs. A narração, pessoal, é uma coisa que não é obrigatória dentro de uma HQ. Você pode estabelecer uma história inteira sem colocar um narrador, somente com o diálogo entre os personagens. Você pode colocar balões de fala e esses personagens vão conversando e contando a história por eles mesmos. Ou você pode adicionar uma espécie de legenda para simbolizar a narração, né, feita por um narrador que estaria fora da história. Como você faz isso? Você coloca um traço, certo? Você coloca um traço e escreve o que o narrador diria, tá? Sem aquele rabinho tradicional das HQs. Quando eu falo rabinho, é aquele puxadinho que tem no final ali, ó, do balãozinho, né? Quando nós temos uma narração, deixa eu procurar aqui numa HQ uma narração, peraí. Olha só aqui. Estão vendo que tem uma espécie de retângulo? Vou só aumentar aqui para você conseguir enxergar melhor, olha só. Tá vendo que aqui na fala do narrador com a Mônica tem uma espécie de retângulo? Olha só, o narrador diz assim: Ô Mônica, posso perguntar uma coisa para você? Claro que pode, roteirista, a Mônica diz. Então, essa daqui é só um exemplo, né, de como ocorrem narrações dentro das histórias em quadrinhos. Nesse caso ali, a Mônica até quebrou a chamada quarta parede, né, que é uma espécie de conversa entre o personagem e o seu criador, ou com o público mesmo, né? Então,
Existem vários recursos que podem ser feitos dentro de uma história em quadrinhos. Muito bem, turma, muito bem, muito bem. Então, como que nós criamos a fala de um narrador? Só colocando um retângulo e já coloca a fala do narrador, tá? Como se fosse uma espécie de legenda, beleza? Continuando, o humor nas HQs. Humor é gerado de diversas formas, né? Tem a expectativa criada para chegar até um lugar específico da história, tem a quebra, que é um corte, uma surpresa, algo que acontece do nada, né? Então, tudo isso que é um recurso de humor normal, tem na HQ também. Só que a HQ, ela vai explorar o elemento visual, ou seja, o desenho desses elementos humorísticos também. O que mais é explorado normalmente são as situações absurdas. Aquelas situações sem pé nem cabeça, né? São as mais exploradas dentro do universo das histórias em quadrinhos. Também nós temos jogos de palavras, né? O chamado trocadilho, a ambiguidade, que são aqueles duplos sentidos, aquelas frases que têm duplo sentido, e algo subentendido. O que é algo subentendido? Que não está explícito, não está escrito na tirinha, mas você entende nas entrelinhas da situação. Tá? É como se você entendesse a piada, só que a piada não está escrita ali, ok? Quando aparecer algum desses, eu já vou explicar melhor. As primeiras histórias em quadrinhos. Então, como eu falei antes, foi o Yellow Kid. Aqui era uma criança careca, gente. Olha só. Era uma criança careca que aprontava todas. Era uma criança que não tinha cabelo, que tinha uns dentões e tinha umas orelhas grandes. Então, ela era uma espécie de caricatura, né? Ela era bem exagerada nos traços, assim. E aprontava todas as peripécias. No Brasil, os personagens Buster Brown e The Yellow Kid ficaram conhecidos como Chiquinho e o Menino Amarelo e foram publicados no início do século XX, mesmo que nos Estados Unidos tenha sido lançado no final do século XIX. Aqui no Brasil as coisas sempre chegam um pouquinho depois, né? Tirinha. Tirinha é aquilo que vocês estão produzindo nas aulas de língua portuguesa, de arte, de história também, né? Vocês estão produzindo tirinhas pra gente para fazer o trabalho, né, pessoal? São histórias curtas, né? Temos aqui um texto 1 de leitura para a gente fazer, que é sobre o Níquel Náusea, que são essas tirinhas que a gente vai ler aqui embaixo, ó. Todas as tirinhas aqui são do Níquel Náusea, que são feitas por esse moço aqui, por esse cartunista, o Fernando Gonçalves, tá? Então, vou ler o texto aqui com vocês rapidinho. O texto, pessoal, ele está na página 37, tá? E ele serve como base para a questão número 1, que estará na 39. Então, preste atenção. Níquel Náusea. Se há um quadrinista brasileiro que eu admiro profundamente, seu nome é Fernando Gonçalves, autor do famigerado Níquel Náusea. Lembro-me perfeitamente de, nos bons anos de 90, recortar dos jornais as tirinhas favoritas daquele mundo gozado, cheio de animaizinhos emulando comportamentos humanos. Sempre fui fã de zoologia e de quadrinhos. E aquilo trazia o melhor das duas paixões. A tira começou em 85 e segue até hoje. Olha só o que diz aqui, gente. Daquele mundo gozado cheio de animais emulando comportamentos humanos. Isso é uma característica de fábula. Então, o Níquel Náusea, que é uma tirinha feita pelo Gonzalez, pelo Fernando Gonzalez, é uma tirinha que se utiliza do universo das fábulas também. Então é HQ e usa as características humanas nos animais como as fábulas. Níquel Náusea trazia o equilíbrio perfeito entre o que cabia à vida animal e o que competia às pessoas. Uma aranha podia ser uma cerzideira.
Uma centopeia tinha problemas para ir ao sapateiro. Os ratos se descabelavam para cuidar de uma ninhada de 50 bebês. No limbo disso tudo, o mundo dos animais se encontrava com o nosso. Para aquele meu aluno que ficou se perguntando o que era uma cerzideira, é uma costureira. Uma aranha podia ser uma costureira. Ainda considero o velho níquel uma síntese perfeita da sagacidade e do despojamento típicos do quadrinho brasileiro. Suas tiras são simples e criativas, com ideias redondas e punchlines perfeitas. O que é um punchline? Um punchline é um termo em inglês que designa o remate da piada. Tá? Aquela parte em que dá o punch, que você sente a piada e eu achei isso engraçado. É o punchline. Falo primeiro desse autor porque vi nele uma semelhança, ainda que no meio de diferenças determinantes, com o recente lançamento da editora Mino Formigueiro, do canadense Michael DeFord. Isso daqui é uma crítica feita por um escritor chamado Ciro Marcondes. O que importa mesmo pra gente é entender que as tirinhas do Níquel Náusea, tá, fazem essa ligação entre o mundo animal e o mundo dos homens. São animais com características humanas. Então, olha só a primeira tirinha aqui dele, olha só. Tem um monte de cavalos, burros, né, em cima de uma carroça e um homem puxando, né? E um dos cavalos ou burros diz assim: não vai rolar. Não vai rolar. O que não vai rolar? É ele conseguir levar todos os cavalos? Ou o que não vai rolar? A roda da carroça não vai rolar. Então aqui a gente tem um exemplo perfeito, tá, de uma frase de duplo sentido. Ok? Olha a tirinha número 2. Ei, Mick. Nem deixa eu terminar. Meu nome é Níquel Náusea. Eu sou um rato, não um camundongo. Minha mãe teve 814 filhotes. E justo eu ganhei esse nome. Desculpa, Mickey. Um inseto falando com o Níquel Náusea. Então, o Níquel Náusea, na verdade, é esse ratão azul aqui, né? Esse rato. Ele é um rato, não um camundongo. Tirinha número 3. Ó. Então minha mulher falou o seguinte, é um cachorro conversando com o Níquel, né? Sabe qual o problema? Qual é o seu problema, Thomas? Você não demonstra os seus sentimentos. Queria ver se ela também tivesse o rabo cortado. Você não demonstra... Olha só que legal essa daqui, essa aqui é ótima. Os cães normalmente mostram os seus sentimentos através do seu rabinho balançando, né? Então, como ele não pode mostrar os sentimentos, né? Como ele não mostra os sentimentos, é porque ele não tem o rabinho. Muito boa. Só que aqui é um dilema humano, né? A esposa dele, que ele chama de mulher, um cachorrinho, né? Chamando de mulher. Diz que a esposa dele diz que ele não demonstra os sentimentos. Esse é o problema da vida dele. Olha só que legal. É um problema completamente humano, né? Aí tem aqui embaixo na tirinha 4, um peixinho, né? Peixinho no aquário. Incrível, eu consigo respirar fora do aquário! Ele comemora. Aí tem várias pessoas em cima de uma carrinha de cachorro. Alguém lembrou de pegar o peixinho? Milagre! Acontece que eles estão em cima da casa porque deu uma enchente. E o peixinho só pode sair do aquário porque está debaixo d'água também. Tirinha 5. Que livro interessante. Tá lendo ali, uma traça tá lendo, né? Chega o leitor e... Bam! Blam! E a traça pensa... É um livro que prende o leitor. Prende o leitor. Entenderam? É muito boa essa tirinha. É o Fernando Gonzalez que escreve, né? Então agora nós vamos fazer hoje as questões, vamos ver se vai dar tempo, 1 e 2, tá? 1 e 2. Questão número 1 diz assim:
No texto 1, o crítico Ciro Marcondes aponta uma importante característica das personagens de Fernando Gonzalez, que lembra a função simbólica dos animais nas fábulas na tradição popular. Qual é essa característica? Essa é simples, eu já tinha explicado antes. É colocar dentro dos animais, dentro da história em quadrinhos, elementos do cotidiano da vida humana, né? Sublinhe no texto 1 trechos de frases que se referem a essa característica. Então, tu vai lá no texto 1, aqui, né? E, obviamente, você vai selecionar essa parte aqui que está no primeiro parágrafo, né? Que ele fala sobre os animaizinhos emulando comportamentos humanos. Ok? Voltamos para a questão 2 agora, que diz assim. Releia a tirinha do 1. Tirinha 1. Qual o duplo significado da expressão não vai rolar no contexto? Eu já expliquei isso na hora que eu expliquei da tirinha da roda, né? Não vai rolar. Pode ser os cavalinhos ali em cima dizendo: isso não vai dar certo, não vai rolar. O humano puxando a carroça. Ou pode ser não vai rolar da... Escreve aí. Agora, B. Interprete e comente essa tira com base na frase: Níquel Náusea trazia o equilíbrio perfeito entre o que cabia à vida animal e o que competia às pessoas, né? Então aqui, o que você vai comentar aqui? Vai fazer um comentário sobre o papel dos animais na vida dos humanos, né? Como eles sofrem, né? Nas mãos dos humanos, e como seria um homem se colocar no lugar de um animal. A gente fala tanto, nossa, trabalhei que nem um burro de carga hoje, né? Que carregou muito peso, trabalhou demais e tal. E os animais que são obrigados a trabalhar? Então, escreve aí na sua apostila, na questão número 2, letra B, um comentário sobre isso, né? Sobre o que competia à vida animal e o que competia à vida das pessoas. Eu quero que vocês hoje façam somente as questões 1 e 2, tá? Não precisa fazer mais que isso. Beleza, turma? Qualquer dúvida, deixa nos comentários e manda as respostas para mim lá no Google Classroom ou tira uma foto da apostila. Beleza, turma? Tchau, tchau e até a próxima.